conversa agora ao vivo com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, a quem eu agradeço pela presença aqui no Arena. Obrigado, Rafaela, antes de tudo. Rafaela, quais são os principais motivos para o Banco Central aumentar a taxa Selic? Boa noite. Boa noite a todos. Foi não uma grande surpresa, mas sim o Banco Central acelerou o ritmo de alta para 100 basis points. Então, a gente teve uma alta de 1 ponto percentual na Selic para 12,25. O cenário mais adverso é a grande preocupação do Banco Central, é a principal razão para essa elevação no ritmo de alta. Não só o Banco Central veio com uma alta forte, lembrando poucas vezes na nossa história de política monetária, desde a implantação do regime de metas, a gente viu uma alta nessa magnitude, sem um choque inflacionário tão grande. Mas a desancoragem das expectativas levou a essa decisão e, além dessa alta de 1 ponto, o Banco Central antevê mais 2 altas da mesma magnitude. Ou seja, a gente ainda tem aí pela frente esperado mais 2 altas de 2 pontos percentuais, chegando com uma Selic pelo menos a 13,25 no começo do próximo ano. Então, foi uma decisão bem dura. O Banco Central foi bem firme na atuação da política monetária e deve ter impacto aí nos mercados nos próximos dias. Vou chamar para a conversa aqui o Vitor Irajá. Por favor, Vitor. Rafaela, com a indicação desses novos 3 diretores do Banco Central pelo governo Lula, principalmente o novo diretor de política monetária, há alguma expectativa em torno de algum tipo de alteração nessa tendência em torno da política monetária ou a partir, por exemplo, dos posicionamentos e dos votos de Gabriel Galípolo, por exemplo, que a gente acompanha, normalmente acompanha o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, essa tendência deve se manter a mesma em torno exatamente dessa decisão a respeito dos juros? Sim, acho que desde o começo do ano a gente teve uma preocupação com a mudança de composição do Copom, a mudança da presidência do Banco Central principalmente, mas o que a gente tem observado nas últimas reuniões é uma votação unânime, a votação de hoje foi uma votação unânime e a gente acredita que não, que nas próximas reuniões com as novas mudanças a gente não deve ter alteração. O Banco Central foi firme em fazer esse forward guidance que a gente chama, que é fornecer ao mercado uma perspectiva dos próximos passos. Acho que, em parte, está ligado com essa ansiedade maior que o mercado tem com a troca de membros do Copom. Então, o Banco Central já antecipa os próximos movimentos, o que garante uma certa continuidade da implementação de uma política monetária mais restritiva e tende a tirar um pouco dessa ansiedade em relação a essa preocupação com a mudança do Copom. Então, a gente não espera uma alteração, a gente tem uma política monetária bastante restritiva, já com os novos membros atuando no Copom, e isso não deve ter alteração nas próximas reuniões. Rafaela, essa política monetária mais restritiva, ela vai ser suficiente para convergir a inflação para a meta determinada pelo comitê, pelo CME, de 4,5%? E eu queria entender exatamente sobre os riscos envolvendo aquele cenário que agora está sendo aventado por parte do mercado de a gente entrar num cenário de dominância fiscal. Essa é uma preocupação muito grande do mercado hoje. A gente já tem uma política monetária restritiva, ela vai ficar mais restritiva, mas a gente ainda tem muita incerteza com relação à potência dessa política monetária hoje na nossa economia. Boa parte do crescimento econômico mais forte que o esperado esse ano e também a aceleração da inflação foi resultado de um impulso fiscal maior, ou seja, uma política fiscal expansionista vem resultando numa economia mais aquecida, tanto o mercado de trabalho, que leva essa maior inflação. Então, uma política monetária mais restritiva ajuda a desaquecer a economia, mas se a gente continuar com novos impulsos fiscais em 2025 e 2026, é possível que a política monetária bastante restritiva ainda não seja suficiente. A gente tem visto isso nas expectativas mais longas de inflação ainda estão desancoradas, mesmo quando o mercado já esperava uma Selic a 13% para 2025. Então, existe sim uma preocupação que a gente possa chegar num cenário de dominância fiscal e a política monetária perder a sua potência de atuação contra a inflação. Agora, Rafaela, qual o impacto dessa taxa de juros agora alta para a população, para o consumidor? Menos crédito?
O principal impacto é na via crédito. Então, o crédito, tanto as empresas quanto as famílias, tende a ficar mais caro e também mais escasso. O setor financeiro tende a ficar mais cauteloso com o aumento de um risco de inadimplência. Então, a gente tende a ter um crédito mais caro daqui para frente. Por um lado, isso pode ser positivo para desaquecer a demanda, e isso ajuda a controlar a inflação, mas a gente precisa preparar para um cenário de juros mais altos por mais tempo. Agora, Rafaela, o que o poder público, no caso o governo federal, junto com o Congresso Nacional, poderiam fazer para poder dar condições ao Banco Central para tentar baixar essa taxa de juros daqui para frente? Esse é um importante ponto, né? O Banco Central deu esse guidance, indicando mais 2 altas de 2 pontos percentuais, mas a gente pode ter uma mudança de cenário caso o governo tenha uma atuação mais firme na política fiscal. Boa parte da desancoragem das expectativas de inflação, o principal fator para o Banco Central subir os juros numa magnitude mais forte, vem sendo causado pela falta de confiança na política fiscal. Então, se a gente tiver, por exemplo, a aprovação das medidas de cortes mais robustas, e a gente tiver uma execução fiscal mais controlada nos próximos meses, indicando que o governo está mais comprometido com a meta de zerar o déficit e também com uma meta de ajuste fiscal de mais longo prazo, a gente pode voltar a ver as expectativas de inflação sendo controladas, e o Banco Central eventualmente pode até mudar essa expectativa de alta de juros, fazer uma alta um pouco mais moderada, no caso de um cenário mais favorável. Então, sim, o governo pode contribuir bastante hoje com o controle da inflação e o controle das expectativas de inflação, com uma atuação fiscal mais comprometida com o ajuste. Olha, havia uma expectativa por boa parte do mercado de um aumento de apenas 0,75 ponto nessa reunião de hoje do Copom. E a gente percebe esse aumento, esse avanço da Selic em 1 ponto percentual. Queria entender se há uma percepção de que o pacote anunciado pelo ministro Fernando Haddad, de revisão dos gastos públicos, ficou aquém do esperado? Isso teve impacto nessa decisão de hoje do Banco Central? Sim, teve. A gente viu nas últimas semanas as expectativas do Focus sendo revisadas continuamente. Na sexta-feira, o Focus é divulgado na segunda-feira, mas as projeções que foram fechadas na sexta-feira ainda indicavam uma alta, na expectativa, a mediana da expectativa do Focus indicava uma alta de 75. Mas nos últimos dias, a gente viu os preços nas curvas de juros do mercado já consolidando uma expectativa de 1 ponto percentual. Ou seja, o mercado vem atualizando essas expectativas com uma deterioração significativa. O Banco Central acabou seguindo essa revisão mais negativa do mercado, mas, de fato, a gente pode concluir que foi uma atuação mais dura do Banco Central se a gente olhar a evolução nas últimas semanas e essa piora das expectativas nas últimas semanas. A gente conversou com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, a quem eu agradeço pela presença aqui no Arena. Obrigado, viu, Rafaela? Obrigada, boa noite.